Hello! Olá! Você Deixei chegou! a Alessandra falar, mas ela falou mais, não deixou eu falar. Para, eu quero dar o oi inteiro, que tu tá no Pode Instalar, no podcast da Instalo. Não adianta, não adianta, não adianta. Eu tento organizar esse negócio, não consigo. Agora, Eliane, pode dar oi, Eliane, vai lá. Bem-vindos, queridos! Sejam todos bem-vindos. Você que está no nosso podcast, vai lá para o YouTube, porque você vê o quê? Como diz a Alessandra, nossas ricas carinhas. Por conta dela, isso, né? O slogan é só dela, mas tá tudo ótimo. Exato. Tem E uma aí, cara nova aqui. Exato, porque quem tá no YouTube sabe que tem gente nova. É um quarteto esse podcast. E a gente não vai contar para quem está no podcast? Não, vamos. Vamos ter que contar, infelizmente, né? E aí, quem é que tá aí? Ai, meu Deus, essa pessoa muito especial, porque hoje a gente vai ampliar, nós vamos abrir a caixa aqui. Chega de RH. Chega de falar de RH, nós já falamos de RH demais. Não aguento mais, eu preciso falar de outras coisas, mesmo que seja tudo relacionado, vamos falar de outras coisas. Por isso trouxemos o digníssimo, maravilhoso, sou eu, Fagner. Fagner sou eu. O Fagner é... Ó, vocês vão entender, nós estamos explicando aqui, nós estamos apresentando ele, mas já vai ficar claro. O Fagner nos atendeu, a gente utilizou os serviços, estamos utilizando os serviços do Fagner. Então, a gente fala com propriedade que ele é um excelente profissional, indicamos, né? E deixa eu falar um pouquinho do Fagner para vocês, antes da Liane fazer a introdução final, depois que eu terminar, a Liane da parte séria, tu faz aí a parte... E quando que a gente vai cantar? Tá. Calma. Não, a voz aveludada Fagner tá aqui, Pereira, dá oi, Fagner. Olha a voz de radialista. Eu já tô pronto aqui, né? Já treinei a voz, já aqueci, fiz todo aquele treino do Inclusive eu tive banda, então, e era vocalista. Olha aí, gente, para. Tem muito assunto aqui. Espera aí que eu quero contar. O Fagner, ele se denomina criativo, diretor de arte e designer de 39 anos, com mais de 20, não precisava ter contado a idade, né, Fagner? Agora eu te entreguei. Não, mas tá bem. É bom. Eu sou mais velha. Com mais de 23 anos de experiência nas áreas de propaganda, comunicação interna e design. Então, tá aí, tem um RH no fundo. No fundo tem, nós não conseguimos, né? E muito mais. Ele é sócio proprietário da We Love Branding, agência de comunicação on e off com sede em Porto Alegre, atende clientes aí de todo o Brasil e do mundo, né? Nós estamos assim muito... Porque aqui todo mundo é global, entendeu? Exatamente. E tu passou por agências, né? Trabalhou em grandes agências em endomarketing, então tem um olhar humano para esse processo aí que nós queremos entender um pouco mais, né? Fagner, seja bem-vindo ao Pode Instalar. Eu falei que se fosse um podcast muito silencioso eu ia sair fora, então podem fazer bastante barulho, porque barulho é bom, né? Isso. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mais calmo que vocês, né? Porque se eu não sei se deu para notar, pessoal. Se eu fico muito afoito aqui, começo a gritar, isso aqui ninguém vai ouvir nada, né? Então, mas hoje é o bendito fruto, né? Isso entre aí. as mulheres. Isso aí. Na verdade, sim, tive uma passagem por agências de endomarketing, né? Onde eu fui um pouco mais próximo do RH, fui um pouco mais próximo da comunicação interna, de todos os programas internos de empresa, mas na real eu venho da comunicação e do marketing, né? Então eu venho de várias agências de comunicação que eu passei, e nesses 23 anos aí, mas desses 23 anos, 12 foram dedicados ao endomarketing. Olha só. Tá aí, tá no fundo, bebeu a cachaça. Bebeu. A gente brinca aqui que a gente quer descobrir aonde que pegou alguma coisa de RH aí, e tá aí, né? Tá na história. Liane, tu quer fazer a introdução agora? Do tema? Parem seu límpido aquário mergulhar. Nós vamos cantar juntas. Fazer borbulhas de amor. Não é sobre isso, não. É o Fagner, mas não é este Fagner. A gente vai falar sobre pessoas que pensam, sobre pessoas que não só pensam como inovam, pessoas que fazem assim, tive uma ideia. E daí de uma ideia faz uma empresa. Vocês estão achando o quê? Porque o Fagner, antes, aqui nos bastidores, estava contando que teve uma ideia, e da ideia nasceu o We Love. Então, a gente vai falar sobre criatividade. Vocês estão pensando o quê? Que é pouca coisa?
Então, assim, ó, o mundo está precisando de pessoas criativas fora da caixa, dentro da caixa, nas abas da caixa, em qualquer lugar da caixa. Por favor, façam alguma coisa com essa caixa, de qualquer forma. Começa nos contando, Fagner. Mas tu tava lendo isso, né? Não é possível. Saiu assim, ao natural. Não, a gente fala mesmo, sai as A coisas. gente é muito curiosa em relação a improvisos, né? A gente tem essa habilidade. Fagner, se a gente tem texto, sai aquele vídeo porcaria que tu recebeu para o nosso site. Ele não consegue nem negar! Que horror! Não, o pior de tudo é que assim, daí assim, texto não é comigo, né? Texto, tô fora. Chama né? a Alessandra. Muito mais dentro da parte de design e criação de layouts. Mas eu queria dizer que sim, quando eu comecei, aí tu falou, tu bebeu da água do RH, né? Sim, na verdade foi a água do RH que me fez passar por momentos que eu acho que foi muito legal, porque eu viajei várias cidades do Brasil, né, visitando empresas e vivendo coisas diferentes. E isso é uma coisa que a gente quando a gente fala assim, mas o que o cara é criativo por quê, né? Ele é criativo porque ele passou por várias coisas, ele é criativo porque ele vivenciou várias coisas, ele se muniu, digamos assim, né? Municiou de muita informação. E eu acho que essa é um dos diferenciais dos criativos, que eles têm que viver coisas diferentes. Né? Olha o Se a quilômetro criatividade... rodado aí, hein? Oi? A gente adora falar sobre quilômetro rodado, que as pessoas com quilômetro rodado, quando tá indo, a gente já tá voltando com esse negócio. Tu acabou de dizer isso, a vivência, né? O quanto que a vivência faz com que a gente evolua, amplie e tenha um pouco mais, amplie a nossa perspectiva em relação a qualquer assunto, né? O E problema é que a gente fica fazendo sempre as mesmas coisas, né? Se acostuma. Eu queria que tu nos contasse, vamos buscar um pouco lá, quando tu era pequenininho, assim, né? Tu era aquelas crianças que inventava coisa, inventava muito, a tua mãe tinha, assim, dificuldades de dizer, para quieto, menino, você inventa demais, era nesse nível ou não? Na verdade, tem uma coisa, isso é interessante, porque a minha mãe até hoje, quando a gente conheceu o Fagner e ela tá junto, ela vai falar alguma coisa, ela diz, não, Fagner nunca mexeu em nada na casa dos outros, né? Quando chegou lá, tinha ali, ele nunca pegava nada diferente, ele nunca fazia bagunça, não tinha que ficar gritando com ele, não pega isso, não faz aquilo. E eu acho que isso tem característica, mas eu acho que isso não é uma característica do criativo. Né? A curiosidade, ela não está em mexer nas coisas, em ser bagunceiro, em ser desorganizado, é porque eu sou muito organizado. Né? Então, assim, se eu pegar a minha organização, eu sou... Ó, tu viu como a Liane tá... Na verdade, eu sou muito organizado, então não tem a ver com isso, mas tem a ver com o quê? Com observar. Então, eu sempre fui muito observador. E sou conhecido até hoje. Eu falo menos do que deveria, digamos assim, mas escuto muito. Né? E eu acho que isso é uma característica legal da criatividade, porque a gente acaba colocando os ouvidos abertos a qualquer coisa. Né? Então, a gente tem muito input, né, de coisas, porque tu ouve coisas de todos os lados. Então, sempre foi assim, de sentar na roda dos adultos e ficar ouvindo, sem falar muita coisa. E aí, depois de um tempo, sim, depois que eu comecei a ser um pouco mais comunicativo e falar mais, acho que até por também ter alguns cargos de liderança dentro das agências, eu acabei sendo obrigado, porque eu fui diretor de criação 2 vezes, então fui obrigado também a fazer palestra de criação, a falar sobre criação, a conversar com todos os criativos dentro da agência, então acabou que fazer podcast. Me forçou fazer podcast, é o 2º podcast sobre criatividade. Olha aí. Já é alguma coisa, né? Eu não tenho 70 episódios no currículo. Ô, Wagner, me diz uma coisa, o não criativo é demitido da agência? Do tipo assim, cara que não é criativo perdeu o Playboy, vai pra rua? Chute no Não, traseiro? ele pode ser do financeiro. Ele pode ser de um monte de coisa, Okay. Mas esse negócio da gente fala que mas não é criativo. Claro que tem muita gente que se fecha e acaba sendo menos criativo, mas todo mundo é criativo, né? Todo mundo, em algum momento, precisou sair de uma enrascada de algum problema, seja de um problema simples ou de um problema complexo, né? Então, se a gente fala, mas o
O que é a criatividade? A gente sabe que a criatividade é a arte de resolver um problema de uma forma muitas vezes inusitada. Então, se a gente vai resolver um problema, eu preciso ter o problema. Ah, mas eu não tenho... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma questão Não para tem, resolver. vem aqui para casa. Se não tem, vem aqui para casa. Tá tudo ótimo. Ensino vocês em 3 tempos. Não, Por isso que a NASA vai vir. A NASA tá vindo, né? Porque brasileiro é muito criativo, porque a gente tem tanto problema para resolver que dá um jeito, né, de achar aí a solução para as coisas. E a gente vê, porque até tem formas, né? Mas a observação é uma delas, e por isso que eu falo da observação, porque que nem até eu vi uma palestra esses dias do Murilo Gun, e ele fala, tipo, tá o cara sentado lá, quando vê, despencou um coco de uma árvore e rolou. E o cara olhou e disse, opa, assim, é uma roda, né? Assim, inventou a roda, porque ele estava observando o coco. Então, se isso acontece, é porque ele observou e ele soube o quê? Entender o problema que ele tinha e resolver com aquilo, né? Mas tu sabe que tem muito... isso que tu tá trazendo, né, associando aí ao nosso público, que em sua maioria é de RH, ou lideranças mesmo, como tu trouxe, né? A gente fala muito aqui da história de a gente ser ativo, da gente ser protagonista, da gente ir à frente. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo para as pessoas que elas têm que ser agitadas, que elas têm que estar mexendo em todos os lugares, em todas as coisas, como tu fez como paralelo aí do que é ser uma pessoa criativa, né? E sim saber ter a empatia, a capacidade de escuta e entender, na verdade, o que o outro está precisando ser atendido, né? Então, o RH, ele acaba sendo esse apagador de incêndio porque ele é muito reativo, ele não vive muitas vezes a realidade que o seu colaborador está vivendo, então ele sempre reage, né? E aí agora, a gente como consultoria, e tu também nesse sentido, quanto existe a expectativa da gente atender a necessidade ou a dor daquele cliente, e por isso, quanto mais escutarmos, mais a gente tem soluções e propostas para oferecer, né? Como que isso pode ser levado para as organizações, né? Como que a gente pode incutir essa cultura da escuta, né, da paciência, da tranquilidade, e que isso não significa não ser criativo, inovador, e que propõe soluções de diversas formas, né? Então, eu faço esse paralelo, assim, ao que a gente fala com o nosso público nesse sentido, e tu deve se deparar com um monte de gente que deve ter esses pensos, né, de quem é criativo, o que essa pessoa faz, né, ou como que ela se comporta, né? O RH tem uma vantagem, né? Eu costumo dizer que Sempre. o RH, porque ele lida com todos os públicos da empresa. Então, e a gente come sempre... o coffee que sobrou também no treinamento, que é bem legal, e os brindes também é bem bom. Que a gente sabe o salário de todo mundo também. E quanto que as pessoas têm de desconto, e quanto que elas gastam no plano de saúde, e quanto que elas gastam no restaurante. Contrata os amigos também. O RH não pode ser fofoqueiro, né? Não pode contar. Não pode. E a gente sabe quem tomou a advertência, quem vai ser demitido. Gente, super vantajoso. Contém ironia. Vai lá, Wagner, piada interna. Senão não vamos deixar ele falar. Não, na verdade, até quando eu ouvi, vocês já fizeram isso com vários outros convidados, né? Tipo assim, Claro, tá lá a pessoa louca para falar, louca para dizer alguma coisa e vocês não papo super bom, assim, tipo... Eu sou bem quieta aqui, ó. Fala, Wagner, fala que a gente tem uma vantagem. É uma vantagem do RH, porque vocês trabalham com vários lados da empresa, então, assim, tu conhece muita gente diferente, né? Tu acaba se envolvendo com problemas diferentes, né? Tu não pode trazer sempre a mesma solução e nem tem como. Então, tem o conhecimento lá em forma de T, né? Que a gente fala que é o generalista e o especialista. E quando a gente fala isso, eu consigo ver muito no RH o que sabe pouco de muito, né? Então, assim, ele sabe um pouquinho de cada área, ele sabe um pouquinho de cada coisa que está acontecendo na empresa, né? E isso facilita depois. Na hora que tu vai ter ideias de como resolver aqueles problemas, é melhor que tu tenha pouco de muito, né? E não muito, o cara que é especialista porque ele sabe tudo de uma coisa só. Não, o RH ele não tem como ser assim, né? Então, o RH, por característica da área, ele já é um pouco mais criativo, ou pelo menos tem a sua via facilitada para a criatividade. Para isso, né? Que muita gente, às vezes, não aproveita isso, né? Por isso que aqui a gente fala tanto do privilégio de trabalhar em RH e se aproveitar dessas histórias, talentos, experiências que a gente se oportuniza nesse sentido, né? Então, é bem isso aí mesmo, né?
O Mas que nos não pode acontecer é tu entrar no problema no dia a dia, mergulhar no problema e Virar se parte, estressar. virar parte. Não, se estressar e Exato. virar parte do problema. Agora, assim, E aí se tu não... conseguir separar totalmente isso, de tu não virar, o meu problema é meu, estou aqui para resolver o problema. E se tu não conseguir, Uhum. contrata uma agência, né? Exato. Por isso que tem consultoria. Dica aí, né, Agência, pessoal? Porque consultoria. pessoas criativas fazem a propaganda no meio do podcast. Acho que É subliminar, a gente nem percebe, mas está vendendo já. Não, é isso, ele vai fazendo, mas é isso que eu ia te perguntar, nos conta do teu processo de ter a We Love, né? Como é que Tu não isso ficou rico começou? em agência, Fagner? Como assim? Todo mundo fica Pois rico em agência, tem carrão, contas milionárias, e daí assim, tu abriu mão dessa mamata e foi abrir uma empresa para te Eu incomodar? não era dono, né? Eu não era dono, e quem fica rico em agora agência ele é dono. Foi Né? diretor! Mas dono de empresa não é rico. Assim. Agora eu sou, agora é só esperar a roda girar. Agora vai vir. Em algum momento vai. Vem aí. Em breve. Não, mas isso de surgir a We Love foi um momento, e aí a história, eu digo que é a história do começo, que é uma loucura, porque ela começa praticamente junto com a pandemia, né? Eu vinha com uma ideia de dar os primeiros passos e sair da agência, né? E montar a minha própria agência, não focado em endomarketing, mas focado também em redes sociais, focado em comunicação externa. E aí surgiu a ideia e eu comecei a colocar no papel. Quando eu olhei o papel já tinha tipo umas 5, 6 páginas de organização do que eu queria e de como, enfim, como ia funcionar. Era só uma ideia, não era um plano, só uma não era uma meta, não. não era uma estratégia, era só uma ideia. Não, era uma ideia de como poderia acontecer. E aí na época, a Fernanda, eu mandei uma mensagem para ela, meio de fevereiro, acho que foi lá pelo dia 6 de fevereiro, eu mandei uma mensagem para ela, a gente pode tomar um café no shopping. A gente foi num final de semana, acho que foi até um sábado ou um domingo, tomar um café no shopping. E ela chegou super de boa, porque a gente estava até fazendo um logotipo junto na época, eu estava fazendo um logo para ela, na verdade. E a gente chegou para conversar e eu falei assim, eu queria te mostrar um negócio e tal. E eu imprimi, levei até impresso, assim. E aí eu peguei, abri e comecei a mostrar para ela. Quando terminou, ela estava sentada, assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí ela disse, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. E tá, ótimo, show, vamos. E isso chegou no dia 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid no Brasil, e em 15 de março está todo mundo enclausurado nas suas casas. Uhum. E aí eu falei, bom, foi por água abaixo, a ideia vai ter que esperar, esse negócio não vai acabar tão cedo. No início eu achava que era 15 dias, que a gente ia ficar 15 dias, ia sair, tava tudo certo, e a vida ia voltar ao normal. E até era bom uns 15 dias ficar em casa, tranquilo, ficar em casa, trabalhar de casa, né? Aí depois eu disse, não, isso aí tá para agosto. Isso aí agora, chegava para minha esposa e falava, ó, agosto, isso aí vai até agosto no mínimo. Quando chegou em agosto, eu falei, gente, isso aí é até o fim do ano. Não tem como. E assim a gente vai. Né? Qual é a previsão atual agora? Só pra... Agora eu já estou achando que não tem fim. Fiquei tranquila agora. Eu sou da turma que não tem fim agora. Porque assim, surgiu outra variante ontem. Entende? Então, assim, bom, vamos conviver com isso, porque senão nós vamos ficar sempre com medo, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, aconteceu uma coisa totalmente o contrário do que eu imaginei, porque eu imaginei, bom, agora a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai seguir nessa pandemia, as pessoas sem grana, todo mundo tendo que parar de trabalhar, os comércios fechando. Só que aí surgiu o quê? Eu preciso ir para o digital. Então, as pessoas meio que, não, peraí, a gente evoluiu no digital, se a gente for olhar, a gente evoluiu em 2 anos, faz 2 anos agora, 2 anos a gente evoluiu uns 15. Total. Né? Então, assim, hoje eu consigo pegar o telefone, ligar para minha mãe de vídeo e ela atender super de boa, entendeu? Capaz de usar um filtro ainda. E não assim, só... e não só tecnologia, mas eu acho que é o modelo mental das pessoas, né? Porque, vamos falar por nós da Estalo, né? A gente sabe que existe ferramenta online, né? Só que não se utilizava disso, porque existia um modelo de trabalho, né? Um conceito de trabalho. Então, esses improvisos, esse pensar de forma diferente, reagir, né?
usar os atalhos e aquilo que tu conhece para aplicar em outro contexto, né? Essa flexibilidade que a gente tem que ter, foi o exemplo total, assim, desse meio tempo. Então, a mesma coisa tu lá, né? Tava com páginas e páginas escritas de negócio, né? Um plano de negócio, e eu vou ter que mudar tudo no momento em que eu botei Sandra, ele em não prática. muda que era só uma ideia. Para, eu Para quero com esse falar. negócio Na verdade, de plano de negócio. Na verdade, quando a gente tem a ideia, é aquilo que eu digo assim, tu não vai ter uma ideia sem nenhum desdobramento, né? Porque se tu dormir de noite, no outro dia tu já vai acordar com um monte de outras coisas. Eu falo da ideia, eu acho que até, eu não sei se é uma teoria minha isso, mas é uma teoria de que tu tem que dormir a ideia. Né? Chamam de várias formas, mas dormir a ideia, tem que dormir uma noite. Amanhã é diferente. Agora, eu tenho um problema e vou confessar aqui. De noite eu sou terrível. Todo mundo diz assim, tu vai pensando. Não, ao contrário, minha cabeça funciona super bem. Eu tenho muitas ideias. O único problema é o quê? Eu perco o senso. Então, assim, todas as ideias que eu tenho numa madrugada, pensando que eu vou escrevendo, se eu escrever, no outro dia eu olho e digo assim, meu Deus. O que eu pensei nessa hora? Devia de estar maluco, entende? Só que de noite elas eram brilhantes, elas eram as melhores ideias, entende? E aí quando eu acordo eu leio e falo, gente, meu Deus, a gente assim? passa por isso também. Fagner, a gente passa por isso quando a gente está montando treinamento. E aí vai acontecer isso com o grupo. E aí a gente pega o gancho e faz uma atividade tal. Daí chega na hora, tipo... Não, calma, vamos mudar, para, fecha a ideia, né? Mas é isso. Mas é isso. É uma das teorias de criatividade, é isso, né? Tu abre, e depois precisa fechar. O problema é que na madrugada ninguém fecha nada. Ninguém fecha nada. Só abre, abre. Depois tu tem que ir fechando e tu vai ver que metade das coisas que tu pensou, e é normal, é um brain, né? Tu tá fazendo um brainstorm de várias ideias, tu vai abrir o máximo possível, depois tu vai fechar para funilar em 2 ou 3 boas. É o normal. A questão toda é que eu acho que às vezes a gente aprende alguns atalhos, e vocês devem passar por isso também quando estão criando algum treinamento. Tu sabe o que funciona e o que não funciona. Né? Quando eu fui fazer, por exemplo, o layout do site de vocês, e aí fui me basear muito pelas fotos de vocês, porque as fotos elas não eram fotos normais. Eu fui fazer um trabalho para advogados, tu vê as fotos totalmente diferente. Né? Agora, as fotos de vocês, não. As fotos de vocês eram muito mais descontraídas, tinham um clima e muito imprimiam mais... alguma identidade, né? Que é essa observação que a gente tem que ter, né? Porque a gente é modesta, né? É uma das nossas... Porque a gente é maravilhosa, né? Não, conforme a teoria da Cecília, nós somos boas. Somos muito boas. A Cecília me fala isso há 16 anos. Se eu não começar a acreditar nesse negócio... Mas eu sou leonino, gente. Eu sou leonino, entendeu? Tipo assim... É isso aí. Quer tocar, ó. Confete aqui, ó. Leoninos precisam chegar primeiro em tudo. Eles são os melhores mesmo. Mas eu descobri uma coisa essa semana. Eu não sou ligado muito nisso, tá? Mas eu descobri que meu ascendente é aquário. Ele só não é muito ligado. E que isso torna tudo melhor ainda. É por isso a criatividade. Entende? Porque diz que o melhor leonino é o que tem um ascendente aquário, porque ele é o cara que brilha, mas se preocupa com os outros, ele não é só o brilho. Então, assim, na verdade, eu achei que o leonino era perfeito. Na real, leonino com aquário é mais perfeito. Eu achei que era perfeito, gente. É mais perfeito. Isso mesmo, essa é a frase de um leonino. Virou um podcast astrológico. Exatamente. Mas o aquário, ele traz esse quê da tecnologia, da inovação, né? Essa visão fora Tenho da caixa. certeza que o Fagner contrata as pessoas da equipe dele pelo mês de aniversário. Tenho certeza que é aquário em algum momento, seja na tua lua, no teu Vênus. Não, eles não querem, não querem competição, Alessandra. Um leonino só no espaço. A Liane entende bem. É demais, né? A Liane entende bem. A minha relação é leão com ascendente em leão e lua em leão, meus amores. Eu tenho leonino nas 3 categorias. Então, assim, ó... É o cubo.
Essa da Lua ainda não chegou, A da exato. Lua A ainda da não Lua é cheguei. importante, tá? A Lua é bem A Lua é importante. Vamos ter que importante. pegar aí depois a tua data de nascimento, tua hora de nascimento aí, a gente já Eu ia faz dizer pra quem ti que eu te tenho manda que matar para entregar. descobrir isso, né? Não, Só ninguém. para deixar claro que nós somos A três tua Eu fico mãe? brabo quando as psicólogas. pessoas falam que tem que matar um leão por dia. O Fagner, É absurdo isso, tem que mudar. o Entendeu? Fagner é assim, é uma pessoa de comunicação e marketing, e a gente está aqui falando de astrologia porque é isso que interessa. Ah, é isso que para, importa. peraí, eu tenho Gente, uma nós estamos pergunta no para meio do ele. bem. Tu Nós tem uma estamos indo pergunta muito para bem. ele. Mas eu tenho uma pergunta. Que a Nós gente é estávamos boa. falando de ter ideias noturnas, né? E tem uma coisa que a gente fala muito aqui na Estalo, e as pessoas nos Que perguntam muito isso, falando da nossa história, do quão é bom a gente ter com quem dividir. Seja as nossas ideias, o planejamento, né? Aquela coisa para alguém assim te puxar para a terra, né? Ou do tipo, não, vamos voar mais um pouco, não, isso aqui está muito básico, vamos pensar em outra coisa diferente, trazer perspectivas. Não sei se tu e a Fernanda têm essa complementariedade com a equipe de vocês, né? Mas essa sociedade, claro, vocês têm uma Vamos equipe, deixar nós somos claro três, aqui né? quem é a Fernanda. A Fernanda é a pessoa envergonhada que não Eu vou está nesse botar uma podcast, foto Não, da né? Fernanda. Fernanda fugiu. Ela Fernanda fugiu. Fernanda, eu vou botar uma Ela disse foto que ela tua tava aqui querendo- no vídeo do YouTube. Ela Bem queria se bonita. encorajar, mas ela não conseguiu, Ela é né? muito Mas é a envergonhada. sócia do Fagner, né? Tão linda ela não quis vir aqui. Eu... Na verdade, um pouco do que tu está falando, e aí eu vou trazer um pouco até para a gente complementar. Tem acho que é Mena Barreto, que fala sobre criatividade, tem um livro dele, acho que até tem ali. Que ele fala que tem um método, né? Que é o método BIP, que é bom humor, irreverência e pressão. E aí eu falo assim, bom humor, né? O bom humor, ele não é sozinho nunca. Já viu alguém bem-humorado sozinho? Não, tem a relação, né? Tu tem que ter uma Três relação, tu tem que condições ter que alguém. favorecem a criatividade, é isso mesmo. Tá E certíssimo. aí, o que eu vou fazer? Aí, a segunda é irreverência. O que é irreverência? É tu olhar para as coisas de uma forma diferente. É tu olhar com um outro olhar. Entende? Agora, é que nem assim, se eu tiver uma ideia brilhante e olhar para uma coisa que é totalmente diferente, se eu olhar para as nuvens, o que adianta tu deitar na grama, olhar para as nuvens e enxergar uma baleia se não tiver que contar para ninguém? Uhum, Quer perfeito. dizer, é uma baleia. E aí, O que tu faz com isso? entende? O que tu faz com isso? Então, tu tem que ter alguém para dividir. E a outra coisa que eu vou dizer é assim, pressão. A gente tem a nossa pressão interna, né? Mas a pressão externa é bem mais forte, né? Então, se tu tiver uma dupla que te Se tiver alguém pressiona a fazer... pressionando, ou um prazo, né, ali. É que eu acho que são pressões diferentes, né? Porque a nossa pressão interna é muito dessa autoexigência, né? De entrega do que a gente espera de nós mesmos, né? Mas eu acho que a pressão externa vem, acho que ela vem com um compromisso, sabe? Com o outro, que eu acho que isso é muito importante para a gente canalizar as nossas realizações, né? Tipo, eu tenho um compromisso, tudo bem que seja só comigo, mas quando eu divido esse compromisso com alguém que eu tenho que entregar, ele vai ser muito mais efetivo, né? Então, aqui a gente se compromete muito umas com as outras, e eu acredito que tu e a Fernanda também façam esse movimento, né? É que tem, eu conheço a Fê há muitos anos, né? Então, tipo, a gente já tem até uma forma de trabalho, ela já me conhece, mais ou menos ela sabe como que eu funciono, e eu digo para ela, esses dias a gente estava comentando sobre eu participar ou não de alguns grupos de cliente, né? Porque, gente, é enlouquecedor, eu não sei como é que ela consegue, eu não sei, tipo assim, vários grupos, São as gente falando habilidades sobre dela, assuntos aleatórios, e tem agora uma outra modalidade, que é os grupos com outras empresas. Esse é o melhor. Porque assim, ó, aí tá o cliente, daí o cliente diz assim, vou botar agência, aí bota lá. Bota Aí, outro fornecedor? vou De botar outra agora coisa. o pessoal do RP. E aí? Mas olha isso. E aí, quando tu vê, daí gente, fala assim, ó, pra uma um só. discussão... É que não, o tá uma discussão de cliente- 70 coisas, e não é nada pra ti. Tu Cliente, ó. leu tudo. Tu tá né, tipo cliente assim, tá em ali dia botando com num todos os lugar assuntos só. que não interessam, né? Então, essa é a outra modalidade que foi criada agora há pouco tempo. Mas aí, claro, para o cliente é mais fácil, né? Porque ele acaba colocando ali todas as angústias deles, tudo aquilo que está acontecendo. Como isso surgiu por causa de um evento na época, que o evento ia acontecer e as duas agências precisavam estar em sintonia. Mas às vezes a gente tem que saber isso, a gente tem que saber selecionar aquilo que a gente está colocando para dentro. Porque não adianta eu também, bom, então eu vou ver um filme ruim que ninguém gostou porque eu tenho que ter informação. Não, calma.
Não precisa sair atrás, correndo. Eu vou ver um canal que eu nunca vi aqui para ver. Não, cara, tu vai perder teu tempo, aproveita o teu tempo. Tu vai ler um livro bom, vai tentar fazer alguma coisa, vai te encher de informação, às vezes informação inútil, ok? Mas é informação. Eu tenho dentro dessa forma de criatividade, eu tenho um momento ameba. Isso eu tenho que dizer. Porque eu tenho um vício. Eu tenho um vício. Eu gosto de uma coisa que eu tenho que me cuidar, senão eu vicio muito, que é Big Brother Brasil. O Fagner é a minha cópia, Eliane. Tipo assim, ó, Cecília, é um vício. Alessandra, vamos Bate sair aí, toca aí. Vamos sair desse podcast. Ele é o meu melhor amigo a partir de agora. Tchau para vocês, vamos fazer a sociedade. Tá? Eu, tu e a Fernanda. Por que não quero você mais gosta essas disso? gurias aqui. Mas sabe o que eu gosto? Eu não penso em mais nada nos meus problemas, não, só fico ali, ó. É o momento ameba. E é o momento de quê? Relações. A Cecília vai gravar um podcast com o Fagner sobre Big Brother. Vamos fazer eu análise. Aposto nisso. Eu adoro realities, qualquer reality. Criativo e uma psicóloga falando sobre Big Brother Brasil. No próximo episódio, venha para esse Globo Repórter. Mas sabe que tem uma outra coisa que eu me peguei agora nas férias, na praia, que eu me peguei fazendo, que eu nunca mais fazia, que eu pensei, gente, por que eu tô perdendo tempo com isso? Daí só que era uma sensação assim, ai, me acalmei, né? Tô calma agora, as crianças estão em silêncio, assim, depois que as crianças dormiram, em vez de eu dormir, nunca mais eu tinha desinstalado do celular, instalei de novo Candy Crush. Gente, sério, fazia uns 5 anos que eu não jogava Candy Crush. Aí eu fico ali, ó, só jogando aquelas balinhas. E aí, assim, ó, me acalma, entendeu? Eu não penso mais nada, não me preocupo com nada. Eu fico pensando qual é a estratégia, como ganhar, como passar de fase. O que adianta eu passar de fase, gente? Não ganho nada com isso, mas eu tô ali fazendo, entendeu? Então, assim, voltei pro Candy Crush há pouco tempo agora. Mais uma coisa boba, assim. Mas, assim, Olha, é uns Sandra, minutos que acalma a minha cabeça, entendeu? Cada um sabe das suas, né? Isso mesmo. Eu tenho ideia demais, Fagner. Mas qual nível que tu tá? Qual nível tu tá no Candy Crush? Tu joga também? É que eu tô no 500 e... Não, viu? É que eu parei. Meu Deus do céu, não, eu com parei, certeza, Fábio. Liane, a Fernanda ou até ela olhar, é estou abrindo aqui. ou ela é de peixes para complementar isso aqui, porque não Olha dá. aqui, ó, quer ver? Vamos chamar a Fernanda 513, podcast comigo 513. e contigo, Alessandra. Não, mas é que tu tem que... Eu vou perguntar agora no grupo qual é o signo da Fernanda. Tu sabe qual é o signo da Fernanda, Fagner? O Fagner Ela é tem que saber o capricorniana. amigo. Fernanda, A ela Fernanda é organiza a minha Capricórnio, pé no vida. chão. Ah, deve faz ser todo Capricórnio. sentido. Ela organiza a minha vida. Pé no chão. Isso Uma pessoa aí. muito concreta. Então. Uhum. Tá, adorei a história do BIP. Eu quero outros métodos, outras técnicas de criatividade. Preciso. Eu também adorei a história do VIP. Já fiz sou do vários VIP. prints aqui. Me adiciona lá para me dar vida no Candy Crush, Fagner, depois. Até eu entrei aqui para ver, né? Eu Só até pra abri encerrar aqui o também, entendeu? Mas é 700, 800. Olha aí, não dá para... Agora é minha meta, eu tenho que passar dele, por isso. Mas daí vai precisar de mais férias, né? Daí, tipo, vou ter que ver daí agora complica. que horas eu Mas vou a jogar. Cecília tá sem criança até segunda, Fagner. Então tá tudo certo. Eu tô Até aqui, segunda ela te passa. Mas tem Vou outras jogar. coisas, né? Tem outras coisas que tu pode fazer. Tá, mas Claro, agora falando de método de criatividade, tem muita gente que acaba... Gente que transforma a criatividade numa coisa... olha só, vou passar para ele porque ele é criativo. Ele, cara, tem, assim, ó, esse cara é criativo, ele tem o dom da criatividade, ele tem não sei o quê. Gente, tipo assim, todo mundo pode ter ideias, todo mundo, né? Eu acho que a grande diferença do cara que estuda criatividade e ele começa... porque, assim, repertório todo mundo cria, né? Se tu quiser criar repertório, faz o que eu falei, vai assistir um filme, uma série que tu não veria, vai ver um livro que tu gostou, vai assistir novela, vai olhar Big Brother, enfim, vai conversar com pessoas diferentes, né? O Murilo Gun conta, né, que ele lia Capricho, lia Glamour no avião. A leitura dele nos aviões, né? Ele diz assim, para que eu vou ler de negócio? Eu já trabalho com marketing, eu vou ler de outra coisa. O que estão falando as gurias? O que estão falando? O que estão falando, né, na moda? Mas isso é interessante. Isso, assim. Porque na real, tu tá tendo outras formas. A gente tem hoje muito mais isso. Aqui ele tá falando de capricho, mas é... 1991, 2, 94. A Alessandra nem era nascida. Eu também nem era nascido. Mas o que acontece?
Hoje em dia, tu tem esse contato todos os dias. Tu abre a tua rede social. Infelizmente, a rede social ela ainda é uma bolha, né? Então, a gente vê as coisas que a gente gosta e quer. Sim, Então, a gente vai se alimentando. esse algoritmo. Eu gostaria muito mais que, às vezes, a rede social nos trouxesse também coisas aleatórias, do nada, para Bem eu poder ver. aleatórias. Só que criaram... Aí, o que fizeram? Criaram o TikTok. O TikTok é exatamente isso. O TikTok é a capricho de 94. Por quê? Uhum. Porque Eu tu abre também, eu ali e tu também vai ver de descanso a mente ali tudo. no TikTok. Também Entende? Tu vai ver a descanso ali. gurizada enlouquecendo, tu vai ver quais as trends que estão surgindo. E aquilo ali, cara, é viciante aquilo. É viciante. Entende? Quando tu Porque vê, tu vai passou uma hora, tu tá passando, olhando o negócio. tu passou olhando e tu sabe como fala em qualquer lugar do Brasil. Tu sabe quais são as trends do momento, o que que tá acontecendo, como é que faz. E às vezes eu fico assim, ó, cara, como é que esse cara editou isso? Entende? Uhum. Porque, cara, tem uns que são muito profissional, né? Não, profissa. Falei, cara, se eu tiver que usar o After para fazer isso aqui, eu demoro 1 hora. O cara fez no celular em 5 minutos, entende? Não, peraí. Exatamente. Então, às vezes, até eu paro assim, não é possível. Como Não. assim? Né? Esse uma cara tem o loucura. quê que eu não tenho? Então, tipo, sou um cara competitivo. Né? Ô, Fagner, me explica uma coisa. Tu tem filhos, né? Tu tem filhas, pelo que eu entendi, né? Tenho uma filha. Uma filha. Uma filha de 10 anos. Ok. E o que tu percebe nela de criativo que veio aí dessa realidade paterna? Gente, ela é muito mais criativa do que eu. Ok. Por ser Mas criança muito ainda mais, num né? nível que eu nem chego. Se vocês pegarem, ela tem um caderno que é, na real, uma pasta com folhas de desenhos. Gente, eu nunca cheguei nem perto. Porque criativo desenho. Nunca cheguei nem perto de desenhar, porque é o jeito que ela desenha. Entende? Ela era... Se você ter uma ideia, ela fazia casinha de Barbie com sucata. Surreal. Ela fazia gente colher, tudo. Ela fazia tudo. As coisinhas desse tamanhinho, assim. É muito criativa. Ela é muito mais criativa do que eu. E até a minha esposa disse, será que isso veio de ti? Será que em algum momento... E até Não veio. Não, é que talvez até tenha alguma coisa, porque às vezes a gente não se dá conta de que a gente faz algumas coisas, né? Mas Claro, às vezes a gente estimula tem uma história o que eu tempo contei inteiro. até no outro podcast, que a gente estava em Bento, Bento ou Gramado, não lembro, acho que era Bento. E a gente, não, acho que era em Canela. E a gente não tinha nada para brincar de noite. A gente não tinha nada, tava meio tédio, e ela tava meio entediada e não sei o quê, e eu tinha comprado 2 vinhos naquelas caixinhas que vem vinho, né? E eu tirei os vinhos de dentro e falei, isso aqui é um castelo. E nós começamos, ela era pequenininha na época, nós começamos a pintar aquilo que era um castelo. Né? E aquilo virou uma brincadeira. Então, assim, também tu trazer algumas formas inusitadas de transformar o momento faz o quê? A criança vê, tá, mas isso é possível, É então, possível. né? A gente Eu não posso limita, fazer... né? Exatamente, porque tem umas coisas... A gente nasce super criativo, criança é super criativa, né? Mas a gente vê aquela coisa assim, não é brinquedo, guri, isso aí não é brinquedo. E aí o não é brinquedo para nós, quando a gente é criança, eu acho que aquilo, tu vai crescendo, tu vai, não, peraí, coisa de criança, coisa de adulto, né? Chega um momento, a minha filha tá nesse momento, agora ela tá com 10 anos, e ela pensa, com 14, sabe, com 16, tipo assim, vive teus 10 anos, porque assim, ó, nunca mais tu vai ter, entende? Você ficar Isso com é o muito dia ruim. que eu tiver o dia aqui, né? E fica esperando. Então a gente chega num momento em que a gente agora brincar é coisa de criança, né? E isso a pandemia trouxe de uma forma muito boa, porque a pandemia fez ela ficar muito mais em casa, obviamente, né? Por motivos óbvios, mas fez o quê? Fez ela não amadurecer tão rápido. Então ela ainda brinca de boneca, ela tem 10 anos e ela ainda brinca de boneca. Né? Ela ainda tem a infância dela. Que eu acho, né, que se ela estivesse no colégio, estaria um gurizinho, já estaria... Já é problema. Aí já vou ter que pegar a peixeira. Esse assunto, que senão a gente vai ter que contar da Laura e a carta falsificada pro nosso querido... A minha tem 8,5, tá, Fagner? E já estamos aí... Já estamos chegando em carta de amor, já estamos aí em outros quesitos. Sério, Fagner. Não sei mais. Quando tiver 15... Foi a criatividade dela que fez ela fazer aquela carta para dizer que alguém odiava. Mas eu tenho a sensação, assim, que volta e meia eu restringo.
eu restringo como mãe, e tu deve sentir isso em algum momento de tentar organizar, né? Botar, e essa organização muitas vezes faz com que as crianças não, então não pode, então não dá, então não é sempre que Mas isso pode... é nós quanto adultos também, né? Quando a gente está liderando uma equipe, né? E um colaborador vem com uma ideia. Igual. Não, isso não está no processo. Não, isso aqui a gente agora já fez e nunca deu certo, então agora não é que vai dar. Sempre foi assim. Sempre foi assim, nunca foi feito isso, então nós não vamos fazer. Então, a dinâmica do marshmallow, né? A gente consegue ver muito isso, né? Que as pessoas não se permitem pensar de outras formas, né? Ficam pensando naquela ficam prototipando. Enorme. Exatamente, a gente não prototipa, isso mesmo. E o ócio criativo existe, então. Eu botei no né? Não, total. Existe muito, assim, porque tem um momento que precisa parar. Tem um momento de colocar coisa para dentro, seja coisa inútil. Então, esse é para mim, o ócio é isso, né? O momento de colocar coisa para dentro é boa. Porque é coisa inútil, né? Tipo assim, e eu vejo que isso só para terminar o negócio dos filhos, a gente estava na praia e, obviamente, final de semana vai todos os amiguinhos para praia, né? Todos os vizinhos que são amigos ali e tal. E aí viram final de semana super legal, entendeu? E aí chegou segunda, tipo, poxa, sabe? E aí terça, e aí, que tédio isso aqui, né? Tipo, por quê? Porque tu acostumou a ter o coleguinha do lado para brincar. E aí é o momento que tu olha e tá, e agora? Daí, tipo, aí tu tem que fazer coisas para aquilo não se tornar um problema, né? E a gente é assim, se a gente for olhar. A gente, em algum momento, a gente cansa. Cansa da rotina, cansa das coisas do dia a dia, cansa de fazer a mesma coisa. E se tu não parar para dar não baixar aquilo, tu não vai conseguir continuar tendo o quê? A questão do BIP, tu não vai conseguir manter o bom humor, né? E aí, a partir daí a coisa só desce. Então, a gente tem que manter o bom humor, a gente tem que manter a mente saudável para ser um criativo, né? E tem muita gente que às vezes se estressa. Eu era assim, quando eu comecei com criatividade, tinha até e quem me alertou isso foi um cara que agora até é um empresário de Pelotas. Um dia ele falou, disse, cara, por que tu sofre tanto quando tu recebe um trabalho? E aí eu sofro. Eu falo, claro. Então, o primeiro a dizer que não vai dar certo, que não sei o quê, que tá faltando informação, que não é isso, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu, puxa, é verdade, entende? E aquilo não era, e realmente, até poderia ter alguma, mas era uma coisa que eu colocava em mim, tipo, peraí, entendeu? Não, assim não vai dar. Assim não vai dar, isso aqui falta informação, falta não sei o quê. Né? Mas o que tu quer? Tu quer, tipo assim, porque tem uma coisa do criativo que é assim, qual é o dia que eu vou falhar? Interessante. Porque eu vou ser bom o tempo todo. Sempre que eu for criativo, então eu vou ter ideias maravilhosas. As ideias vão ser maravilhosas. Se a Nunca gente vai não faltar se permite, ideia. Mas se a gente não se permite, muitas vezes, fazer coisas até para errar, né? Para ter o erro. Deixa errar. Tem que ter o tempo do erro também. A gente vai sempre acertar. Então, ser profissional e ser adulto é isso. Então, eu vou sempre ser cobrado por acertar e não errar nunca. Não, a gente vai errar, não flui, né? E aí não flui e aí acaba que não vai funcionar da melhor forma. A ideia não vai vir, né? Mas a pior coisa do processo criativo é tu ter a pressão de acertar. Porque eu tenho que errar. Né? É quase o errando que se aprende, mas é verdade. Às vezes eu errei porque eu não entendi uma parte crucial daquilo que eu tenho que responder. Vocês, quando recebem, por exemplo, de uma empresa para fazer um treinamento específico para ela, a empresa vem e traz para vocês 75 problemas que ela tem e ela quer resolver com um treinamento. Né? E aí vocês ficam assim, peraí, o que é mais importante aqui? E eu tenho só 1h30, e eu tenho que resolver, e aí eu respondo com isso aqui, eu respondo com isso aqui. Vai chegar uma hora e você assim, gente, a gente deu o treinamento, talvez não tenha sido o melhor treinamento do mundo, porque a gente respondeu a 7 coisas ao mesmo tempo. Né? E na hora a gente fez, funcionou, talvez tenha algum de lá saiu e mudou alguma coisa, enfim, aprendeu, mas a gente tem que errar, a gente erra, e tá tudo certo. Né? O que eu não posso é ter a pressão ruim, que é a pressão de não pode errar. Não pode, agora tem que ser o melhor. O medo do erro, né? E aí, se eu for uma pessoa que me perfeccionista demais, eu sou um pouco, tá? Mas, tipo assim, eu diminuí o meu perfeccionismo de uns anos para cá.
né? Porque antes eu perdia muito tempo em cima da mesma coisa, tentando deixar aquilo melhor e tentando deixar cada vez melhor, e para aí que eu vou fazer melhor e vai ficar melhor. Gente, tipo assim, eu Tirando com perdi energia, o né? dobro do tempo, eu perdi muito mais energia naquilo e às vezes melhorou só o meu ego. Só melhorou só aquilo aquele pouquinho, que daqui a pouco pro cliente, o cliente nem viu. Mas eu tinha que estar perfeito, né? Então, acho que às vezes a gente tem que ter um pouco isso, assim, e essa para mim é a outra parte, que é a parte da reverência. Que é tu dizer, cara, ok, vai ser isso aqui, eu vou fazer. Né? Eu vou olhar isso aqui de uma outra forma, amanhã eu olho melhor isso aqui, vamos ver. Eu canso, e aí até vou confessar aqui, mas eu canso às vezes de 4 horas da tarde, eu levanto, fecho tudo, desligo e vou embora. E deu. Porque eu sei, e eu falo com minha esposa, não vai sair mais nada. Sim, eu acordei às 5 da manhã, tô desde as 5 da manhã, eu tô ligado naquilo o tempo todo. Se eu não desligar, se eu não parar, dali para frente, e isso é uma coisa assim, ó, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas chegou um horário, tipo assim, 7 horas da noite, eu posso fazer um trabalho que eu faria em 1 hora da manhã, 1 hora de manhã, eu levaria 3 horas da noite. O que eu fiz partindo disso? Vou trabalhar de noite? Não, vou acordar às 5 da manhã. Faz muitos anos que eu acordo às 5 da manhã. E é outra vida, o telefone não toca. Ninguém te manda o WhatsApp. Silêncio. É silêncio, entendeu? É só eu e minha esposa. As crianças estão dormindo. As crianças estão tomar um café dormindo, com calma. sabe? E ali a vida acontece, entende? Porque tu tá descansado. A dica desse podcast é às 5 da manhã a vida acontece. Então, se tu tá Este dormindo, meu amor... teve Desinsights. É o milagre da manhã. O milagre da manhã do Fagner. Não, mas aí que tá. Eu não li o livro. Eu li sobre não, mas é que são coisas... brincar, Mas é diferente. É diferente. Né? Não, a proposta do livro é diferente. Isso que tu tá mas trazendo o é por do aproveitar, do né? acordar antes, aproveitar e usar esse horário, né, para o processo que funciona bem para ti. Eu acho que tem um viés de autoconhecimento aí que a gente, né, que trabalha com isso o tempo inteiro, porque tu conseguiu, a partir da tua maturidade, enxergar isso funciona. Deu, meu limite aqui, tal horário não dá mais. Essa autoconsciência faz com que tu faça escolhas muito melhores, né? Então, tu vai ser mais assertivo, né? Então, o processo criativo, ele pode ser super solto, fluido, mas para cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? Para cada um, conforme a sua história, a sua... E acho que poder se perceber não é o que funciona. Se tu trabalha de madrugada e funciona, tem gente que precisa trabalhar em outro horário, né? Precisa estar no barulho. Tinha um coordenador de um grupo que a gente participava, que ele ia para lugares barulhentos para ler livros. E eu ficava assim, como? Porque eu adoro ler, mas eu tenho que estar focada, eu tenho que estar em silêncio para eu ler bem, senão parece que eu não absorvi. E essa pessoa, ele ia para um café cheio de gente e ele dizia, não, o barulho me ajuda. E daí eu foco, tinha uma técnica ali, né? Eu foco, não sei o quê. Com ele funciona, mas para mim não rola, entende? Então, que esse amadurecimento nos ajuda muito, né? A fazer a coisa acontecer de forma mais natural, né? Mais fluida. Eu tenho um negócio que... de tudo que você falou, me deu 2 insights aqui. Um deles é assim, eu tenho uma forma de trabalhar com foco 100%. Então, assim, eu sou aquela pessoa que, se eu estou trabalhando aqui, pode ter uma pessoa do meu lado aqui fazendo maior barulho, conversando comigo, eu vou conversar com ela, mas eu não vou saber nada do que eu falei. Então, assim, na verdade, eu vou só responder a estímulos, mas eu tô totalmente focado no que eu tô fazendo. E eu sou daquelas pessoas assim, se eu estou olhando um filme, tu pode falar comigo do lado e eu vou estar olhando o filme. Eu estou com foco 100% em uma coisa. Então, isso é muito bom, ao mesmo tempo é muito ruim, porque tipo, as pessoas acham que eu sou mega mal educado quando eu tô olhando. E tu não lembra coisa. Depois? Entende? Combina. É um bom momento de fazer acordos com o Fagner. Não, quando eu trabalhava em agência e tinha muita gente em volta de mim, às vezes as pessoas achavam que eu era maluco, né? Porque tô eu lá 100% focado numa coisa e tu poderia vir falar do meu lado e chamar alguma coisa assim, e eu não ouvi, eu não tava nem de fone. Às vezes eu canso de fazer isso, de botar o fone sem música. Só boto o fone. Estratégia. Porque parece que fecha a bolha, entende? É o silêncio. Entende? Mas eu não tenho problema nenhum. Eu posso trabalhar escutando arte popular tranquilo. Entende? Eu não consigo.
Eu preciso ser totalmente focada, como é diferente, né? E a outra coisa que tu falou, a gente fala assim, mas cada um tem que se conhecer e tem um autoconhecimento, mas a gente, quando é criativo, assim, qual é o jeito certo de fazer isso? Tem? Qual é o jeito certo? Se eu for dar uma palestra, qual é o jeito certo de dar essa palestra? É que eu acho que é mais fácil para as pessoas perguntarem qual é a fórmula do 1 milhão, tá? Eu sempre tenho a sensação que quando a gente pergunta qual é a fórmula é porque a gente não quer pensar sobre ela. Tenho muito esse raciocínio, assim, para várias coisas. Nos fazem umas perguntas, assim, ingratas, né? Quando a gente dá devolutiva de avaliação comportamental. O cara tem um perfil mais técnico, mas ele quer ser mais arrojado, mais arriscado. Como é que eu sou mais arriscado? Meu amigo, tipo, não funciona assim, eu tô só avaliando um teste, tem um monte Aperta de um coisa botãozinho. E daí eu fico pensando, o que é arriscado para ti? Por que é importante ser arriscado para ti? O que o risco vai te trazer? Qual é o resultado que isso vai fazer? Daí eu trago um monte de pergunta, né? Daí a pessoa fica, pois é, eu não pensei nisso. Pois é, só que sem pensar nisso não tem essa resposta. Então eu sempre tenho a sensação que essas perguntas, assim, qual é a forma certa, de que maneira eu devo fazer isso, limita as pessoas de terem que usar o seu raciocínio para encontrar essas respostas. Minha percepção, tá? E tem um pouco, no criativo tem um pouco da autorresponsabilidade. O criativo precisa ter autorresponsabilidade. Porque se o trabalho lá na frente, depois de uma semana, onde tu passou uma semana, 5 dias, com o pé para cima, em gelo, né, e fazendo qualquer outra coisa, e chegou no final e tu não entregou, é tua, entende? Tipo, não é do cliente que passou, o cliente passou o prazo que ele tinha, enfim, tu aceitou. Né? Ou então não aceita, mas se tu aceitou, vai lá e faz. Né? Tu tem a tua responsabilidade, né? Que é um pouco da pressão. Agora, tu tem que saber que se eu começar antes, o trabalho vai sair melhor. Se eu tiver mais tempo, o trabalho vai sair melhor. Se eu puder ter alguns horários de input no meio do processo criativo, melhor. Então, assim, cada criativo tem que se conhecer, mas não existe o jeito certo. Né? Existe a forma que tu encontrou de fazer da melhor forma, né? Tipo assim, encontrei esse caminho, é o melhor? Não sei. Por enquanto está sendo melhor. Se tu me mostrar que tem um outro melhor, talvez eu mude. E ele vai mudando ao longo da vida, né? Ele vai mudando. Wagner, nós estamos aqui há 54 horas já, estou preocupada que nós estamos te segurando, né? nesse grande podcast. Para a gente poder finalizar, queria que tu deixasse aí uma última mensagem. Wagner, deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Tu falou sobre o filme, sobre o foco, né? Tu lê livro analógico ou tu lê livro digital? Então, né? Eu tenho os dois, né? Eu tenho, Kindle. Ok. E tem o livro, vocês podem ver lá atrás, tem muito livro. Sabe que qual é que tu gosta? Para de me enrolar que tu tem os dois. Qual é que tu gosta? Eu tenho os dois e eu prefiro o físico, tá? Eu prefiro, porque se tu pegar um livro meu, tu vai ver que eu escrevo o livro todo, né? Então, eu risco, eu escrevo... Era isso que eu queria escutar. Um livro meu, tipo assim, eu já faço isso, acho que é para não emprestar, né? Mas, de qualquer forma, né? Eu acho que é uma coisa que eu até uso como subterfúgio. Mas eu acabo escrevendo o livro todo, eu marco o livro todo, eu escrevo todo o livro, eu risco, eu escrevo o insight que eu tive no meio, então meu livro é o caos. Nós fomos separados na maternidade, Wagner. A gente tem Não, gente do céu. Mas eu tenho 39 também, ninguém precisa ficar sabendo. Tu prefere o físico, tá bom, era só essa resposta que eu queria. Pode falar, Cília, desculpa que eu te cortei. Não, fazer um fechamento o assunto aqui para ele poder, né, deixar uma última mensagem. Faz a propaganda da We Love. Como que a gente pode te encontrar? O que tu nos oferece? O que tu faz da vida para pagar os boletos, Wagner? Na verdade, pegando o método BIP, o boleto é a pressão, né? Então, na verdade, faz, trabalha, seja criativo, senão o boleto pega. Mas eu trato isso com bom humor, então tá tudo certo. O que eu digo assim, da We Love, e eu quero deixar assim muito claro, a We Love já surgiu com um propósito totalmente diferente do que é hoje. Né? A gente nasceu na época para criar marcas, né? Para criar design, na verdade,
E a gente não deixou de cuidar das marcas, mas a gente foi também muito, na época, por causa da pandemia, para um olhar digital, né? Então, a gente começou a olhar para redes sociais, eu já vinha há muito tempo fazendo curso de redes sociais e entendendo um pouco mais como funciona, curso de tráfego. Então, assim, eu que mergulhei, né, muito em formas de lançamento, que a gente até já teve uma reunião para falar sobre isso, enfim, eu mergulhei de uma forma onde hoje eu posso dizer que eu sou especialista em comunicação digital. Tá? Então, na verdade, a We Love hoje, ela também, um pouco por causa de mim, assim, ela tomou esse formato, né? Então, a gente hoje cuida muito de empresas digitais. E é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque cada cliente que pega as nossas, para trabalhar, seja uma rede social, seja um site, como vocês, por exemplo, seja qualquer intersecção da marca com o consumidor. Se a gente tiver ali, estiver cuidando da melhor forma possível, a gente vai ter, vocês vão ter um resultado melhor, né? Vocês vão ter aquele cuidado de dizer assim, olha, foi tudo cuidadinho, tudo bonitinho, a marca está em todos os canais de uma forma correta, está bonito, está agradável. Eu acho que esse é o principal ponto. E a We Love surgiu muito por isso, assim, muito porque a gente queria fazer um trabalho e queria fazer uma comunicação um pouco mais boutique. A gente não queria pegar 70 clientes e ter 70 clientes e uma loucura com 55 funcionários. Eu falo para a Fernanda uma coisa assim, o dia que eu não puder entrar numa reunião com a Estalo, por exemplo, para discutir um trabalho, aí a essência começa a perder um pouco, né? Porque a essência é isso. A essência é tu dar atenção a todos os clientes de uma forma... Eu pensei essa empresa, eu pensei esse negócio. Foi a Eu cara da pensei empresa, na como. verdade, Então, né? se É eu o não valor. puder participar daquilo que eu criei com vocês, essa relação que eu criei com vocês de entrar numa reunião, como a gente já fez várias, e as reuniões sempre são muito agradáveis e a gente ri muito, se diverte muito por causa da Liane, óbvio, mas né, a gente acaba tendo essa relação. Se eu não puder ter essa relação, para mim perde o sentido. Então, E a o Love nome? surgiu por isso. E o nome? O nome. Na verdade, quando a gente falou, a gente é apaixonado por marcas, né? A gente ficava falando isso. Porque We love a gente branding. gosta de marca, a gente gosta disso, a gente quer fazer isso, né? Porque a gente gosta de marca. E aí eu falei assim, pô, mas a gente gosta de marca, a gente gosta de comunicação digital, a gente gosta. E aí a gente começou nisso, né? E aí ficou na We Love, então é We Love Branding, We Love Digital. A gente logo em seguida vai ter um outro produto que está na forma ainda, que eu não posso falar o que é, mas é uma outra coisa que vai ficar legal para muita empresa, e a gente também está cuidando de muita empresa pequena, né? Empresa que está começando, empresa que tem... Que é legal porque é a empresa que está com tesão, né? Que está criando, né? Que é o processo de criação, né? Puro, na verdade. Exato. Então é isso. Mas se Legal. quiserem, tá lá, é @WeLoveDigital. Se quiserem Isso falar comigo, aí. é @FagnerSouEu, né? E Fagner aí, sou o eu. Fagner sou eu, é clássico, né? Agora a Liane vai ficar rindo a vida Ela inteira. ficou, virou Mas agora, se não. pensarem, pensa lá, o Fagner, que tem a voz de cantor, só não tem aquele nariz. Exato. Tem E se muito você meme está esses vendo... dias e me assustei como ele mudou. Não fui eu só que envelheci, graças a Deus. Fagner Amém, cantor. Senhor. O Fagner Não vai dizer que ele era cantor. bonito, né? Não, mas é deu. que... Não me deixa falar, Fagner. Não vai dizer que ele é bonito, É mas que eu assim, fiquei ele era imaginando bonito, a agora cara não é dele mais. agora aqui, assim, no meio do podcast. Eu tenho uma Ó a pessoa foto do criativa. Fagner. Eu tenho uma foto do Fagner, de verdade, com a camisa do Grêmio. Então, assim, Olha quase isso, eu. filha. Né? Quase eu. É o Fagner gremista. Gente, se vocês querem conhecer o trabalho da We Love, é só entrar no site da Estalo. Você está ouvindo o nosso podcast, nosso YouTube. O nosso site foi todo... Olha ali o outro. Foi todo criado por Fagner de mentira, porque esse é o Fagner de verdade. Esse é o Fagner. O que apareceu ali é o Fagner de verdade, velho. Exato. Então, Imagina vá o pessoal olhar que o está no nosso... Spotify não entendendo nada agora. Vai Né? olhar no YouTube Exato. depois. Vai lá olhar no YouTube. Vai lá olhar o YouTube. Ô, E é o Fagner, seguinte... mas não é Fagner por causa do cantor ou é Fagner por causa do cantor? Pai, meu pai. Eu sei que era para ser Bianca e eu fui chamar de Bianca a gestação toda.
E aí, tu virou na época Fagner na não tinha última como hora? saber, e aí, se não me engano, era meu pai. Na real, a ideia, o que eu sei, tá? Meu pai queria um nome que não pudesse colocar apelidos. Tá? E O realmente, meu não pode colocar Fafá. apelido e eu nunca. Na real, a maioria me chama de Fá. Fafá. Muito bem, obrigada, Fagner, Eu que por agradeço. por estar aqui com a gente, né? Tão generoso Claro que aí, o site, contando muito. viu, Cecília? O site, ele é lindo, né? O We Love criou tudo ele, né, e tal, mas não só por causa do talento deles, existe também o nosso rosto lá, né, que é uma questão de cereja no bolo, né? Eu não tenho leão no meu mapa, mas Não, tu tem uma deve questão ter. de humildade, tem uma Um questão de... escorpião, um leão aí em algum lugar. Não, verdade, verdade. Procurem o We Love, Fagner, muito obrigada pela sua fala, sua comunicação, as suas divisões aí de histórias. Adorei. Eu que também. agradeço. Foi muito bom o papo, Um beijo. gente. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. gente.